Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal sobre renovação de Diego Pablo Simeone, que vai ficar mais de 15 anos no comando do Atlético de Madrid. É isso mesmo! Antes de mais nada, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Por aqui tem link aqui dos lados, tem link aqui embaixo. Deixem o like se vocês gostarem do vídeo e, claro, os comentários aqui embaixo. Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, o Atlético de Madrid anunciou de forma oficial algo que todos já sabíamos aqui na capital espanhola, que Diego Pablo Simeone renovou seu contrato com o time até o final da temporada 2026-2027, ou seja, até a metade do ano de 2027. O Simeone tinha contrato com o Atlético de Madrid até o final dessa temporada, ou seja, até a metade do ano de 2024, e aí renova, amplia o seu vínculo com o clube até a metade de 2027. Vou tentar explicar um pouquinho nesse vídeo o porquê dessa renovação e o tamanho de Diego Pablo Simeone para o Atlético de Madrid. Bom, primeiro dizer que em questões de títulos, em questões de jogos e em questões de importância para o clube, não há nenhum técnico na história do Atlético de Madrid que seja maior do que Diego Pablo Simeone. Ele é o técnico com mais jogos, até o dia de hoje são 642. O técnico com uma porcentagem de vitórias bastante elevada, é quase 60%, ronda os 60%. É o técnico com mais títulos na história do clube, 8. E não só a quantidade de títulos, mas a frequência com que ele conseguiu ganhar esses títulos. É o treinador que mudou o Atlético de Madrid de patamar financeiro, futebolístico e em questão também de reconhecimento fora do futebol espanhol. O Simeone assinou o primeiro contrato dele com o Atlético de Madrid em dezembro de 2021. Ele chega no momento em que o Atlético de Madrid está brigando para não cair, tinha acabado de ser eliminado da Copa do Rei numa eliminação para um time de uma categoria muito inferior. E era um time que tinha peças que não se entendiam, que não estavam rendendo o que depois a gente viu que poderiam render. O Simeone chega ao Atlético de Madrid em dezembro de 2011 e em 2013, ele conquista a Copa do Rei da Espanha em pleno estádio Santiago Bernabéu, vencendo um rival que o Atlético de Madrid não conseguia vencer há mais de 14 anos. Eu uso esse tempo aí, entre isso teve Atlético de Madrid conseguindo classificação para a Europa League, conquistando os primeiros títulos, foi um processo, mas eu acho que do que eu vivi, porque eu vivi toda a era Simeone já aqui em Madrid, a vitória naquele derby contra o Real Madrid, conquistando um título, vencendo o rival depois de 14 anos, aquilo ali é uma mudança de chave, um pouco de mental do que o clube queria ser e do que o time acreditava que podia conseguir, né? Então o Simeone pega um elenco que foi melhorando, ele foi trazendo peças novas, mas ele melhora os jogadores que o Atlético de Madrid já tinha, ele eleva o patamar do time e ele muda, portanto, o clube de patamar. Com o Simeone, o Atlético de Madrid está jogando a Liga dos Campeões, a fase de grupos, por 11 temporadas consecutivas. Antes da chegada do Simeone, o time não tinha conseguido jogar 11 Champions na história. Então, é uma regularidade dentro do futebol europeu que para um time que queria brigar por coisas era muito importante. Por quê? Porque a Liga dos Campeões traz muito dinheiro para as equipes. Com essa regularidade dentro de competições europeias, que o Atlético de Madrid garante pelo menos os 15 milhões de euros que a Champions paga para o time competir, né, para o time entrar na Liga dos Campeões, mas todo o dinheiro que se vai ganhando com vitórias, com empates, com ir avançando de fases, com chegando longe na competição, com tudo isso o Atlético de Madrid foi preenchendo as suas arcas e desde a chegada do Simeone até hoje o time triplicou o seu orçamento, basicamente. Então o time começou a melhorar dentro de campo e tomou outra proporção fora dele. Dentro de campo, como eu dizia, o
Simeone implantou naquele primeiro Atlético de Madrid dele uma visão muito do Simeone jogador, era um time muito defensivo que se baseava numa solidez defensiva para conseguir as coisas. Foi assim que conquistou o título do Campeonato Espanhol, foi assim que chegou nas 2 finais de Champions que disputou. E agora a gente está vendo uma transformação numa ideia de jogo, até porque o time tem outros jogadores e está explorando outras características, né? Então a gente está vendo essa evolução e um dos motivos pelos quais se renova o contrato do Simeone é porque se vê nessa temporada, nesse ano de 2023, se enxerga de que esse Atlético de Madrid conseguiu dar um passo na questão evolutiva do futebol, né? Não ficou preso lá atrás, que era algo que parecia que podia acontecer, mas não aconteceu. Então houve essa evolução em relação a jogo, né? Que é importante para continuar competindo, porque o futebol que o Simeone pegou quando ele chegou no Atlético de Madrid lá em 2011, já não é o mesmo, a gente já vê outras características, os times jogam e competem de outra forma. Então o Atlético de Madrid precisava dessa mudança, talvez, de mentalidade competitiva e, portanto, de sistema de jogo que a gente está vendo nesse ano de 2023 e é um dos motivos pelos quais ele renova. Depois, porque tem uma entrevista do dono do Atlético de Madrid que diz: o Simeone é resultados. Para o Atlético de Madrid é muito importante resultado para conseguir, primeiro, se manter na briga constante, estar sempre nos postos, né, altos da tabela, porque quanto mais alto na tabela, mais patrocínio, mais dinheiro, melhores jogadores você consegue contratar e tal. Isso dentro do campeonato nacional e isso também nas competições europeias. O Atlético de Madrid com o Simeone disputou 2 finais de Champions, disputou muitos mata-matas, chegou muito longe na competição, então o time cresce em visibilidade, cresce. E é isso que o Simeone fez com o Atlético de Madrid. Mudou o time de patamar financeiramente e mudou o time de patamar de forma competitiva. Para vocês terem uma ideia, o Atlético de Madrid antes da chegada do Simeone conquistava o campeonato espanhol a cada 12 anos. Desde que o Simeone chegou, reduziu para metade disso, que ele tem 2 La Ligas em 12 anos no comando do time, então reduziu para metade esse tempo. O Simeone pode ter muitos poréns e tem muita gente que tem muitos poréns com ele, mas a verdade é que ele nasceu para treinar o Atlético de Madrid. Ele mudou a filosofia do clube, na verdade ele resgatou a filosofia do clube, transformou o Atlético de Madrid num time competitivo, transformou o clube aplicando uma mentalidade, uma forma de entender o futebol e, portanto, de entender o que a base do time tem que fazer até chegar no time principal. A formação dos jogadores, ela passa por isso. A gente vê o Coque, que é uma aposta do Cholo, que provavelmente não vai ficar a vida inteira dele dentro do Atlético de Madrid. É um clube que é um jogador que tem muito essa mentalidade. A gente está vendo nessa temporada outros jogadores vindo da base e conseguindo se estabelecer. Também é fruto desse trabalho do Simeone. Então, vitórias, resultados, classificações para competições europeias igual a dinheiro, visibilidade porque está competindo nos campeonatos nacionais e está competindo nos campeonatos internacionais igual a crescer a marca e o que for e expandir o negócio, né, enquanto futebol, o negócio Atlético de Madrid. Então, por tudo isso, o Atlético renova com o Simeone, que, segundo as informações da imprensa aqui de Madrid, reduz consideravelmente o seu salário, também era o técnico mais bem pago do mundo, ele reduz também isso e também dilui isso numa ampliação de contrato que vai até 2027 e muito provavelmente a gente vai ter Simeone pelo menos durante 15 anos no comando do Atlético de Madrid. Foi uma aposta do clube em dezembro de 2011 e talvez foi a melhor aposta da história do Atlético de Madrid, porque mudou o clube completamente. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista com o Mário Hermoso, jogador do Atlético de Madrid, e ele disse que o Simeone mudou a história do clube. E é verdade, que ele transformou o Atlético num clube mais moderno. Quando ele fala moderno, eu entendo o que ele quer dizer. Que o futebol hoje é outra coisa do que era nos anos 90, do que era no início dos anos 2000, e o Atlético talvez tenha tido dificuldade de entrar nesse novo mundo, e o Simeone abriu essa porta. De uma forma que a gente pode estar mais ou menos de acordo, mas conseguiu fazer esse trajeto, conseguiu fazer esse caminho.
E repito de novo, você pode gostar mais ou menos, mas a gente tem que reconhecer que o Simeone mudou a história do Atlético de Madrid e colocou o time em outro patamar. Hoje o time é o terceiro time da Espanha, disputa todas as competições europeias, às vezes consegue mais longe, às vezes consegue menos longe, mas está sempre lá. E tenta brigar com dois gigantes do futebol para conquistar os títulos nacionais. Isso, há 11 anos, há 12 anos atrás, era muito difícil de acontecer. Existia uma briga por quem seria essa equipe que brigaria com Real Madrid e Barcelona. Hoje, a gente, na Espanha, basicamente, nesses anos de Cholo Simeone, a Espanha tem 4 vagas para Champions. 3 delas são sempre as mesmas. É Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. E quem colocou o Atlético de Madrid nessa posição de estar sempre aí foi o Diego Pablo Simeone, por isso a renovação do contrato dele. Para mim, é o maior técnico da história do Atlético de Madrid. Para mim, é a pessoa mais importante da história do Atlético de Madrid, até na frente do Luiz Aragonés, que foi esse cara lá atrás pro Atlético, mas conseguir no futebol de hoje se manter durante tantos e tantos anos, conseguindo os resultados que o clube te pede e competindo, seja da forma como for, não existe uma história como essa. Então, acho que o Atlético de Madrid acerta, porque o dia que o Simeone resolver sair do Atlético, que eu tenho essa opinião, não acho que seja uma coisa que o clube vai demitir o técnico, vai existir uma conversa antes dessa saída, porque a gente tá falando de um cara que tá... A personalidade do Cholo hoje, ela tá dentro do Atlético de Madrid, é quase que uma coisa só, o clube e o treinador. Quando essa relação quiser desaparecer, terminar, vai existir uma conversa, vai existir um acordo e ela vai se desfazer. Não vai ser um clube que demite um técnico, porque a relação é bem diferente. Então vai ser dessa forma, acredito eu. E quando isso acontecer, o próximo passo do Atlético de Madrid vai ser muito difícil. Porque é muito difícil substituir um cara que entrou dessa forma dentro da raiz do clube. Então eu acho que nesse momento não é ainda, e o clube eu acho que enxerga que ainda não é o momento de dar esse passo, e o Simeone também enxerga que ele ainda pode fazer mais pelo Atlético de Madrid. Então eu acho que a decisão é certa. Se no final das contas eles vão conseguir os objetivos e a gente vai estar falando de um outro tipo de nível de história lá na frente, não sabemos. Mas acho que nesse momento, principalmente pelo que a gente viu do time em 2023, acho que é uma decisão, pelo menos agora, acertada do Atlético de Madrid e manter Diego Pablo Simeone até metade de 2027, mais de 15 anos do Cholo Simeone no Atlético de Madrid. Bom, para quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam por aqui para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo se gostarem e, claro, os comentários aqui embaixo. Um beijo para vocês.